resistência é a continuidade do sangue. O que não sangue é a ativação da resistência. Salve, galera! Felicitações aí pra vocês que me acompanham, que me seguem. Hoje eu gostaria de estar falando pra vocês do dia mais louco, o dia mais insano, mais perturbado, mais da minha vida. E olha que eu já passei por muita coisa, mas esse dia foi tenebroso. Mas que dia foi esse? Foi o dia que eu decidi experimentar o tal do Reverse Candy Flip. Pra quem não sabe, Candy Flip é uma gíria para quando você mistura LSD e MDMA nessa ordem. Você primeiro toma o ácido e depois toma o MD. Dessa maneira, você vai ingerir o ácido vai entrar em efeito no seu corpo, na sua corrente sanguínea, vai induzir o seu corpo a um estado psicodélico, que é o que ele faz. E aí quando você toma MD, você sente esse estado psicodélico 1000 vezes mais, você sente uma gama de felicidade na hora que o ácido bate, ou na hora que o MD bate. Você já vai estar lá doido de ácido, e aí você vai tomar o MD. Aí você toma o MD, velho, você vira uma árvore. É sério, a sensação é que você vira uma árvore. E eu não tô nem brincando. Quem já fez da maneira certa, tomou o ácido e 3 a 4 horas depois tomou uma dose correta de MDMA, velho, você vira uma árvore. Eu juro que você vira uma árvore. Você se transforma em uma árvore. É sério, a sensação é essa. Numa planta, numa árvore. E o Reverse Candy Flip não. O Reverse Candy Flip é quando você se entope de MD e aí 2 horas depois que o efeito tá batendo, você joga o ácido. Dessa maneira, você vai entrar em um estado impactogênico, antogênico e ficar feliz, né, durante a trip de MD e ficar burro também, porque felicidade e burrice, mesma coisa. Brincadeira. Mas você vai ficar bem burro, bem doido mesmo. E aí quando o MD tá batendo, você joga o ácido. Dessa maneira, você vai saturar o seu cérebro, você vai tirar tudo que é de bom no seu cérebro, tudo que é de bom vai-se embora. Tchau. Fui. E depois que não tem mais nada de produtivo no seu cérebro, você joga um psicodélico que vai piorar ainda mais o estado de ruindade que o seu cérebro tá. Tipo, o MDMA, ele trabalha na serotonina. A serotonina é o hormônio responsável por deixar nós, seres humanos, felizes, com empatia, querendo abraçar as coisas, sentindo a gostosura das coisas e tudo mais. Já os psicodélicos, eles estimulam o que nós estamos sentindo. O problema é que quando você toma MD e o efeito começa a passar, você começa meio que a entrar num sentimento de depressão. Depressão de maneira clínica, que é quando o seu humor começa a ficar baixo, suas reservas de serotonina, de dopamina se esgotam e você passa por um breve episódio de depressão. Quem já consumiu muita bala, muito MD em festa, pode notar que no after party você vai passar por um momento de bad. Pode ser um momento grande ou um momento pequeno. Porém, o Reverse Candy Flip, ele pode ser feito a partir de uma dosagem média de MDMA e uma dosagem média de MD ou de LSD. Só que no dia que eu fiz,
No dia que eu fiz isso, eu tomei acho que umas 300, 400 miligramas de MDMA, sendo que uma dose normal pro meu peso é de 100 miligramas, 80 miligramas, de 80 a 120 miligramas. E eu tomei 600 miligramas de ácido, ou 600 miligramas não, 600 microgramas de ácido, 600 microgramas de LSD. Uma dosagem normal de LSD aí começa a partir dos 100 microgramas de LSD já é o suficiente pra você ficar uau, tá ligado? E velho, o que aconteceu nesse dia foi foda. Eu tava com um amigo meu, Matheus, meu namorado, meu amor, o amor da minha vida, assim, um homem que eu sou apaixonado por ele. E ele também tava. A gente sempre teve uma trip de se drogar junto, de, de tentar chegar no máximo de imersão psicodélica que conseguimos. A última dosagem que nós tínhamos tomado era de 400 microgramas de ácido. E nesse dia a gente tava. Foi depois de uma festa, a festa não foi tão boa assim. A gente decidiu que a gente ia ficar. Matheus tomou aí. Acredito que mais ou menos 600 UG de ácido também e fumou muita cannabis. Eu não fumava na época e não fumei nada, eu só tomei o MD e depois tomei o ácido. Acontece que quando o reverse candy flip começou a bater mesmo, eu tive um gatilho de agressividade. Cara, na hora que começou a bater, eu me senti conectado com a casa e com esse meu amigo Matheus. O mundo se dividia e só existia dualidade. A dualidade, no conceito religioso, significa aí luz e escuridão, ou yin e yang, de uma maneira. Só que a dualidade na minha cabeça nesse momento era eu e Matheus. E eu comecei a presenciar a minha vida, isso antes do gatilho, tá? Que eu ia pular partes. E eu comecei a presenciar a minha vida naquele momento como se nós tivéssemos trocado de consciência. Como se tivéssemos trocado de consciência e eu me senti nele e ele se sentiu em mim. E existia uma forte influência da casa e muitas coisas. Só que eu tive um gatilho de agressividade porque esse meu amigo estava com alguns comportamentos que eu não estava gostando. E pra quem não sabe, quando você toma um psicodélico, qualquer coisa vira pum. O que aconteceu foi que eu achava que ele estava ferindo um princípio de não agressão, não ajudando uma pessoa, porque tinha outra pessoa no rolê nesse dia e essa pessoa aí tava bebendo muita água e ela tinha consumido muito MDMA e não podia. E aí eu disse, porra, cara, como é que você não avisou? E ele tava vangloriando, tipo, caralho, isso é hidratado e tal. Eu fiquei com raiva disso. Acontece que quando eu fiquei com raiva disso, eu tive um surto de agressividade. Eu literalmente comecei a ameaçar ele e eu ameacei ele de morte de inúmeras maneiras diferentes. Eu disse que ia sair do inferno e escalar a Yggdrasil até o outro espetáculo para matar ele. E eu não estava falando isso de uma maneira boa. Eu estava realmente dizendo que se ele não conseguisse acalmar a situação, eu ia entrar na casa, esfaquear o olho dele, abrir a boca dele, tirar o olho, colocar na boca dele, fazer ele mastigar e sair de casa. Eu saí de casa surtado, achando que a polícia já tinha colado e eu tava fazendo muito escândalo, sendo que tava tudo de boa. nada, não tinha nada demais acontecendo, velho. Tava tudo tranquilo, tá ligado? Tava tudo numa boa, só que eu tive esse surto de agressividade porque alguns comportamentos de preguiça e depressão no meu amigo estavam me incomodando e isso serviu de gatilho. Teve um momento antes disso acontecer que eu entrei no banheiro, tinha a gata
da ex-namorada desse meu amigo tava no banheiro, eu olhei pra gata e eu não vou conseguir editar, mas no futuro eu vou recontar essa história com o Matheus, eu vou colocar como foi a experiência. Eu olhei pra gata e eu entrei na mente dela, sério. Eu vi ela como se ela fosse uma faraó ou uma deusa egípcia e ela tava no reino dela fazendo as coisas dela e foi uma parada muito doida, parecendo um episódio de Rick e Morty que Rick se faz um teletransporte com o pai do Morty e e aí ele passa por uma trip de DMT. Foi uma parada realmente bem intensa que eu vi assim e fiquei tipo, caralho. Mas voltando ao surto, saí de casa girando o cadeado assim, muito doido, sentei numa roda de mendigo que tava em frente à casa da minha amiga. Levantei um mendigo pelo pescoço, gritei com ele, abaixei ele e disse: Meu Deus do céu, me desculpa, eu não sei o que tá fazendo. Aí outro mendigo, que era mais jovem, olhou pra mim e disse: Vale, menina, tu tomou o quê? Eu olhei pra ele e disse: Eu não tomei nada, bicho. Tu acredita? E saí pra rua e comecei a dançar. Tipo, comecei a dançar mesmo na rua. E esse outro mendigo começou a dançar comigo e a riar. E meu Deus, ele tá precisando de ajuda, não sei o que. Tu usou o que? Foi eu, não, mulher, não usei nada não. Bora dançar. E ele se cagando de rir. Aí esse meu amigo veio também, muito doido. Aí eu, puta que pariu, não acredito não. Comecei a surtar de raiva. Quando eu comecei a surtar de raiva nesse momento, eu entrei num lapso temporal. Nesse lapso temporal, eu comecei a enxergar todas as realidades de uma maneira só e vi a minha vida inteira acontecendo. Às vezes eu ainda tenho flashbacks dessa trip e eu percebo que eu realmente nesse dia vi a minha vida acontecendo. Foi como se o tempo tivesse deixado de existir e eu tivesse entrado num limbo temporal e observado tudo o que já aconteceu na minha vida e o que estava para acontecer se eu seguisse daquela maneira. E o que eu vi foi eu traçando minha jornada, minha caminhada e matando todos os meus amigos. Eu realmente vi eu matando todos os meus amigos que eram comigo naquele tempo, que colavam comigo, e depois me suicidando. Eu vi literalmente eu pegando pelas pernas de algumas pessoas e batendo com o crânio deles no chão e dilacerando tudo de uma maneira extremamente agressiva e perturbadora. Foi uma parada assim bem sinistra. Meu amigo me levou pra casa, né? Enquanto ele estava me levando pra casa, eu estava presenciando todos esses acontecimentos. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu puxei algumas coisas da geladeira, fiquei no chão lá deitado assim e fazendo gestos e olhava pra minha amiga e falava: Ei, cadê aquela tua amiga, aquela gostosa, não sei o que, tu parará, eu tô afim de fazer tal coisa, Matheus, eu quero entrar num surubão desse jeito, porque só assim eu vou me acalmar. E aí se eu voltar aqui e tiver tudo ruim, eu vou matar você. E cara, eu tava muito surtado, muito agressivo, eu tava vendo muita coisa na minha cabeça e nas minhas concepções eu tava sendo perseguido por uma polícia federal intergaláctica de deuses. Tipo, era isso. E esse meu amigo também tava tentando me acalmar e meio doido, até que chegou um momento em que eu fiquei indo e voltando do banheiro e gesticulando assim, criando a realidade. Cada vez que eu fazia assim, eu criava um limbo temporal e entrava numa realidade completamente diferente. Foi uma parada muito doida, muito doida. Eu fazia assim e criava uma linha de tempo. Eu fazia assim, criava outra linha de tempo, fazia assim, criava outra linha de tempo, até que
eu surtei agressivamente e dei um chute na cara desse meu amigo. E aí ele desconectou e eu desconectei também. Nós dois desconectamos da realidade ao mesmo tempo, simultaneamente. Ao mesmo tempo, simultaneamente. E a experiência continuou acontecendo. A gente tava muito drogado, não tinha como parar, não era um chute que ia parar. Eu sei que eu acordei, eu lembro desse detalhe de eu batendo na cara dele, entrando no banheiro e se esvaindo sobre a unicidade. Eu acordei, quando eu acordei, eu achei que eu tinha morrido. Tava muito psicodélico tudo. Eu olhei pro meu amigo, ele tava biruta, retardado, tipo, mesmo. E ele tava com a cabeça do Alfred, cabeça de bigorna, do desenho. E eu fiquei, caralho, eu só posso estar morto. Tudo tava extremamente psicodélico e imersivo. E eu saí, caralho, cadê a boy? Será que a gente matou a boy? Cadê o corpo da boy? Será que a gente morreu? E nesse momento eu imaginei que estava no inferno e que todos os recursos do mundo tinham acabado e que eu estava preso nesse limbo temporal do inferno e que eu e meu amigo estávamos fadados a ficarmos naquela casa pro resto da vida. Mas aí eu voltei a me concentrar, respirar e tipo, não. Não tô no inferno não, tá drogado, tô doido. Tipo, tô no inferno sim, eu acredito que a Terra é o inferno, mas isso aí não vem ao caso, isso é minha espiritualidade. E. E. Fiquei conversando com meu amigo, ele tava tipo, biruta, desconectado, pelado, fazendo. E rindo. E aí eu percebi que tava tudo bem e comecei a rir também, tava sem celular, sem carregador. A gente acabou ficando escutando música e nesse mesmo dia eu fiz amizade com todo o condomínio. Tava bem feliz por ter passado por essa experiência, porque foi uma experiência muito difícil, de muito crescimento e desenvolvimento pessoal. E eu acredito que eu consegui sair daquela realidade que no final eu matava todos os meus amigos e se matava e entrar em uma outra realidade. Uma realidade diferente da que eu tava, porque eu tava me recuperando de um relacionamento abusivo, eu não tava agindo da maneira adequada, eu tinha que mudar comportamentos. E a droga me mostrou isso, ela mostrou que eu tinha certos comportamentos para mudar, senão aquele ia ser o meu fim. E aí eu mudei e esse meu amigo passou o dia inteiro desconectado. Depois a namorada dele chegou, a gente saiu e quando a gente voltou ele tinha tomado mais ácido e ele tinha destruído a casa. E aí foi bem tenso, ele tava sangrando, a gente deixou ele dormindo, mas aí ele começou a sangrar, começou a surtar mais e mais. E ficou uma parada assim incontrolável, a vizinhança tava toda olhando, mas a gente conseguiu controlar ele nesse dia, porém ele surtou novamente e ele teve que ser internado aí por uma semana. Ele ficou internado no João Machado aqui em Natal por uma semana e demorou meses para se recuperar. Eu só fiquei achando que era eu que estava internado, era eu que estava doido, mas eu estava vivendo normalmente, só que com pensamentos de conexão ainda com ele. E eu achava que tudo que aquilo que eu estava vendo era eu na cabeça dele tendo projeção astral e era eu que estava internado. E eu achei também que eu tinha morrido. Velho, foi assim uma experiência que eu quero ter de novo. Só que eu quero ter agora só eu e esse meu amigo, sem uma terceira pessoa, porque o que influenciou no meu surto foi essa terceira pessoa. A gente sempre usava as coisas e nunca teve surtos. E eu quero ter essa experiência de novo, nessas dosagens ou até mais, porque o Reverse Candy Flip foi um surto que me ensinou muita coisa. E toda vez que eu decido usar essa droga em uma dosagem menor,
ela muda algum aspecto na minha vida. Ela afasta alguém negativo de mim, ela atrai alguém positivo pra mim, ela faz eu chorar, faz eu sentir, faz eu pensar na minha depressão, nos meus sentimentos, nas minhas emoções e devotar a quem realmente merece esses sentimentos e emoções. Então, tá aí. O Reverse Candy Flip é um rolê muito doido que eu não recomendo aí pra quase ninguém, quase ninguém vai conseguir suportar isso sem voltar para um hospício, sem ir para um hospício. Mas é uma experiência que mudou minha vida, mudou meu jeito de viver. Foi os maiores visuais que eu já tive na minha vida. Eu olhava assim com o olho aberto e... caralho! Uau! Uau! E... foi muito doido, foi muito doido, muito doido, muito louco. Eu achei que estava matando um bocado de gente, mas na realidade eu estava matando a versão que existia de Felipe Sena e criando uma nova persona dentro da minha cabeça. A persona que eu chamo de Reverse Candy Flip, que é uma das minhas personalidades. Para quem não me conhece, eu tenho muita personalidade e eu trabalho desenvolvendo essas personalidades. Eu busquei desenvolver essas personalidades conectando-as, usando ácido e fazendo psicoterapia psicodélica. E eu sou muito doido, eu sou depressivo, eu tenho muitas personalidades, eu sou um tanto bipolar, mas eu vivo bem, eu vivo feliz, eu vivo saudável e as drogas me ajudaram muito nisso, muito mesmo. E fica aí o relato pra vocês, ficou meio extenso porque não tem como resumir essa experiência quando tá eu e meu amigo junto, que a gente começa a falar, a gente vai lembrando das coisas, dá tipo 3 horas de conversa fácil. E muitas coisas boas surgiram depois desse surto. A gente teve um contato com o hospício muito bom, muito grande. Criamos um projeto que infelizmente não foi pra frente porque as pessoas não levaram isso a sério como deveriam, mas tínhamos um projeto muito grande para dentro dos hospícios. E eu acredito que ainda quando eu vencer na vida novamente, eu vou voltar a ter esse foco. E é isso. Aconteceu isso de ruim, mas todas as experiências ruins da minha vida, para toda experiência ruim da minha vida, existe 500 experiências boas. Obrigado por assistirem, se inscrevam aí no canal, me ajudem e vamos que vamos espalhar informação e redução de danos pra galera. Você não sabe o porquê? Então, desliga essa TV!